Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Ela no Comando podcast. Aqui nós acreditamos que a liderança feminina ela é essencial no mundo dos negócios. Mulheres têm experiências únicas e valiosas que, quando compartilhadas, podem inspirar outras mulheres a alcançarem seus sonhos e superar desafios. A diversidade de vozes ela é fundamental para que a gente consiga construir um ambiente muito mais inclusivo, justo e inovador. Para alcançar esse objetivo, aqui no Elas no Comando podcast, nós vamos conversar com mulheres reais, líderes, executivas, empresárias e empreendedoras. Essas mulheres vão contar as suas histórias, vão contar um pouco dos obstáculos que enfrentaram, das vitórias que conquistaram e das lições que aprenderam. Essas conversas, elas vão então proporcionar um espaço de empoderamento e apoio mútuo, onde cada relato vai se tornar uma fonte de inspiração. Esperamos que, ao ouvir essas experiências, outras mulheres sejam motivadas a ocupar os seus espaços no mercado de trabalho, confiantes de que elas podem fazer o que elas quiserem fazer, independente dos obstáculos que venham a surgir no meio do caminho. Aqui, nós acreditamos genuinamente que lugar de mulher é onde ela quiser estar e fazendo o que ela quiser fazer. Então é isso, vem com a gente. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Elas no Comando podcast. E apresentando estou eu, Regina Malta, e a Renata Baldin. Já aproveita para seguir nossas redes sociais no YouTube, no Instagram e no Spotify, @Elas no Comando podcast, e também no LinkedIn. E hoje a gente trouxe uma convidada super especial e ela vai falar com a gente sobre manutenção da segurança feminina. Olá, vou apresentar a Lorena. A Lorena Barreto iniciou a transição de carreira em 2016 do corporativo, onde atuava na área de tecnologia, processos e estratégia, chegando a C-Level como CFO, concluindo o doutorado em julho de 2024. Nessa jornada, em busca de autoconhecimento, vem atuando como palestrante, mentora de vidas e empresas, plantando sementes de despertar para reconhecer emoções, fazer gestão das emoções para ser, ter e viver a vida com leveza, alegria, abundância e prosperidade. Lorena, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite e por você estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço estar aqui com vocês e ter essa oportunidade, né, de falar com mulheres. Depois você vai contar pra gente, porque é uma curiosidade, se for mulher, né? Já é difícil superar essa barreira, né? Mas antes da gente ouvir sua trajetória, eu queria que você falasse um pouquinho, que a gente pergunta para todas as mulheres que vêm aqui, qual o significado de algumas palavras para elas, que permeiam aqui essa mesa bastante, tá? Então, maternidade, qual é o significado para você? Amor verdadeiro. Carreira. A minha, atual. Sucesso. Viver com leveza e alegria. E liderança. Ter autorresponsabilidade e assumir o protagonismo na vida. Joia. Bom, e Lorena, conta pra gente agora um pouquinho da sua trajetória profissional, né? Você teve outras profissões antes de chegar aqui como empreendedora, estando ativa aí no Instagram com bastante seguidor. Conta pra gente como foi essa jornada até chegar no dia de hoje. Minha jornada é longa, eu tenho muitos anos de vida. Esse ano eu completo 5.9. Olha, que legal. Este ano também eu completei 35 anos de graduação em engenharia eletrônica. Eu fiz engenharia na Mauá, em São Caetano. Olha só, se for engenheira eletrônica... Então, já entenderam lá atrás. Porque eu me tornei CFO, né? Eu trabalhei sempre na área de tecnologia, sempre na área de processos. Trabalhei numa empresa que trouxe para o Brasil a tecnologia do código de barras. E legal. Nessa empresa, hoje é um grupo de empresas que atua desde o agro até a área de tecnologia, e lá que eu construí essa jornada aí como CFO. Mas durante a minha carreira, eu permeei pelas telecomunicações. NET, Vivo, Claro, Oi e todas. Companhia Limitada. ERPs, TOTUS, SAP, sempre na área de desenvolvimento de processos, né? Em 2009, eu tive o meu primeiro burnout. Naquela época não se falava em burnout, né? Então eu falava assim, nossa, você é tão esquisita, você bugou, você pirou. Surtou. Eu era surtada. Aí, em 2010, eu tive o segundo burnout. Nossa, bem perto. Bem perto. Deu, assim, 11 meses entre um e outro. Nesse momento, quando eu retornei da licença médica, eu fui demitida no dia seguinte. Nossa. Acontece.
Muito. Ainda frequência. acontece, né? Ainda acontece, mas graças a Deus agora a gente tem uma legislação em vigor onde se reconhece burnout como CID, e a partir de maio tem a NR1 Exato. com a nova normativa, né, da avaliação dos riscos psicossociais, onde Sim. eu atuo fortemente, né, por ter sido vítima até. Então eu conheço bem essa Tem jornada. conhecimento de causa, né? Tenho conhecimento de causa de ter vivido, né? De ter vivido no corporativo. Muito embora quando eu estava nesse lugar, eu não tinha consciência nenhuma. Eu era muito feliz onde eu estava. Uma pessoa pragmática, totalmente voltada a resultados. Eu não tinha noção do quão adoecida eu estava. E você acha que você pegou o burnout? Você teve o burnout por quê? Ambiente, excesso de trabalho? Você descobriu qual foi a causa? Tudo isso. Tudo isso junto. Tudo isso junto, uma carreira solo maternal, né? Maternando solo, né? Administrando filhos, casa, escola, alimentação, gestão da casa, morando em Valinhos, trabalhando em São Paulo, né? E trabalhando em regiões bem distantes, né? No Centro Empresarial de São Paulo, na Verbo Divino, na Berrini, que é onde estão as empresas, onde o mundo corporativo... Da tecnologia, principalmente. vive, né? E aí depois, em 2015, eu infartei. Nossa. Caramba. Eu tinha 48 anos. E aí, deu um clique assim, ó. Gato tem 7 vidas, supostamente, né? Nossa. E eu já tinha torrado 3 e nem sou gato. Eu falei, tem alguma coisa errada nesse rolê, né? E aí eu falei, preciso olhar pra mim. Não é possível isso. Né? Como é que a gente só espera a hora que a vida dá um chacoalhão desses, né? Pra olhar pra susto, dentro, né? Eu não tinha nenhuma consciência. Nenhuma consciência. Se você falasse assim, o que você está sentindo? Eu falo assim, eu sinto que tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho filho para criar, eu tenho... Não posso parar. Eu não posso parar. Não tenho tempo para parar, não tenho tempo para pensar. Então, eu sempre fui uma locomotiva, um trem-bala de resultados. Antes de você ter os burnouts e até antes de você infartar, seu corpo dava alguns sinais e você passava desapercebido e depois você parou para repetir? Negligenciava totalmente. O que você sentia? Exaustão física, cansaço mental, dor de cabeça, Não tinha gastrite. ânimo pra fazer nada. Com ânimo, sem ânimo, nunca tive essa opção de parar para pensar no ânimo. Tinha que fazer, porque não tinha quem fizesse por mim. Fora a pressão no corporativo, por eu ser mulher, por eu estar em posições de destaque, né? E pelos homens quererem estar no meu lugar. Então, sabe aquele João Bobo, quando a gente era criança? Não sei se vocês lembram. Que ele ficava, vai pra frente, vai pra trás. Então, todo dia eu tomava bolada nas costas. Pá, nariz no chão e volta. Então, eu sempre tive nesse ambiente, desde a época da faculdade. Na minha turma foram 72 formandos, 71 meninos e eu de menina. Imagina, engenharia eletrônica há 35 anos atrás. Né? Então, eu fui forjada nesse ambiente. Né? Eu já criei casca dentro desse ambiente, né? E é uma competição muito injusta, né? Porque a gente tá lá com tudo atrás pra gente resolver. Casa, filho, nananã. E eles não, eles estão lá com outra pessoa fazendo isso pra eles, né? Essa competição é muito injusta. Sim. E também eles realmente não aceitarem terem uma mulher na posição de liderança, subordinado a elas. Então, eles boicotam, eles sabotam e agem como se não tivesse acontecendo nada. A gente não sabe o que você tá falando. Nós não sabemos isso. Nós e a torcida do Corinthians, do Flamengo, do E aí, Vasco. como é que veio a decisão? Depois que você infartou de, cara, preciso sair desse mundo e pensar mais em mim. Como é que foi isso? Para coroar toda essa situação, os meus filhos... Quantos filhos você tem? Eu tenho 2 biológicos e um do coração. Ai, que legal. Que é meu sobrinho, né? E aí os meninos já não estavam mais em casa, né? Já estavam na faculdade. E eu me vi sem propósito, porque toda a minha energia vinha da motivação do bem-estar deles. Sim. De garantir que eles tivessem conforto, segurança, né? E aí eu falei, agora, eu não preciso mais estar nesse lugar, não preciso fazer mais isso. Vou fazer o quê? Não tenho mais utilidade.
Eu me senti sem utilidade. Eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu sempre gostei dos Estados Unidos, eu vou morar lá. Só que todas as vezes que eu estive nos Estados Unidos foi na condição de cliente. Então eu era recebida com limusine, carro, hotel, restaurante. Mas quando você vai com a malinha e o travesseiro embaixo do braço, amiga, é diferente, né? Então eu fui para uma ilha próxima a Boston, chama Hyannis. Lá eu tenho família, sobrinhos que moram lá há mais de 30 anos. Mas é uma cidade tipo Guarujá. Uhum. Mas lá nos Estados Unidos é uma ilha de turismo de alto padrão. Então lá tem a família Kennedy, tem os artistas de Hollywood que tem casa lá, passa o final de semana. E fui morar nesse lugar. Falei, meu Deus, 10 horas da noite tudo apaga. Não tem mais energia elétrica na rua. Sério? Adolescente não anda à noite na rua. Adolescente não compra bebida alcoólica. É uma outra cultura. Enquanto estava na primavera, outono, estava tudo muito bem. Quando chegou o inverno, e eu sou a pessoa que precisa do sol, eu vivo de sol, e eu dei uma pirada. Boston nem é gelado, né? Falei, não quero ficar nesse lugar. E a vida nos Estados Unidos é cara. Já ia vencer o meu período lá, né? Eu tentei fazer validação da minha formação lá, né? Eu tenho uma formação na SAP que é internacional, mas eu tinha que validar a engenharia. E aí é um processo nos Estados Unidos, né? Você tem que fazer um applyment e um investimento altíssimo. Eu falei, não dá para mim, isso não cabe no meu bolso. Aí eu falei, não tá fazendo sentido eu ficar aqui, vou voltar pro Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei determinada a trabalhar com mulheres empreendedoras. Porque quando você vai para o empreendedorismo, você vai com uma grande expectativa e a filha da expectativa é a frustração. As mulheres não são preparadas para fazer gestão, fazer administração, o financeiro, o processo. Elas não têm essa clareza. Elas têm vontade. Você pega uma mulher empreendedora, ela vai cortar os pulsos para aquilo dar certo. Mas a energia que ela vai depositar ali, o quanto ela vai adoecer, talvez o negócio não sobreviva até lá. E aí é que os negócios naufragam antecipadamente. Porque não tem esse olhar, não tem esse apoio. Hoje... De gestão, né? Corporativa. Exato. Hoje o que a gente tem? Tem o Sebrae. Mas nem todas as pessoas buscam o Sebrae. O Sebrae não tem força para atender toda a demanda. E aí eu entrei com essa visão, né? E veio para mim um projeto de uma empresa que chama Simplesmente Corpo, que ela leva a saúde emocional para o corporativo. E as meninas, Pilar Mindfulness, eu falei, meu Deus... Isso não tem nada a ver comigo. Como é que eu vou ajudar essas mulheres? São irmãs gêmeas. Uma médica, uma fisioterapeuta. Eu falei, como que eu vou ajudar essas mulheres? Um negócio que eu não acredito. Isso é bullshit. Não tem significado. Imagina, viver no momento presente. Que momento presente? Então aquilo era um conflito gigante para mim. E eu estava no momento que eu precisava do projeto para minha sobrevivência, né? Eu falei, bom, vou ter que aprender sobre isso, né? Como boa TDAH, de hiperfoco, lá fui eu me inscrever na Unifesp para fazer uma formação de Mindfulness. E aí eu me inscrevi com aquele mau humor, né? Fui para a primeira aula, cheguei lá, uma roda, só tinha mulheres, veio o professor, um japonês, parecia um fiapo, um gafanhoto, magrinho desse tamanho, assim. Falei, meu Deus, esse cara vai falar aqui. E eu num mau humor, gente, mas um mau humor. Você já estava com preconceito, né? Total, imagina, aquilo não fazia... A minha mente pensa igual homem. É porque você sempre foi de exatas, né? Eu sempre fui de exatas, eu sou TDAH. É difícil. Hiperfoco, pragmática, penso só em resultado. Eu ainda estava naquele processo. Acaba tendo até ser fria, né? Assim, né? Não tendo... O TDAH, ele tem esse comportamento de não sentir, porque sente de uma forma diferente. Então, por exemplo, saudade. Eu não sei o que é saudade.
Eu sinto ausência, mas aquela saudade, ai, que saudade, não sinto. Então, é diferente. O cérebro funciona diferente. E aí, esse homem começou a aula, de um gafanhotinho, ele tomou conta do espaço todo. Ele tomou conta, ele cresceu. E eu falei, meu Deus, que mundo é esse que eu não conheço? Foi aí o meu despertar. Foi a partir desse projeto, dessa empresa, que eu agradeço imensamente todos os dias, porque foi o pontapé da minha jornada de transformação. E aí a minha vida começou a ser um Lego. Eu continuei fazendo consultoria empresarial e fui estudando. Então, eu estudei PNL voltada a comportamento, porque eu tinha estudado PNL voltado a vendas. Porque eu sempre trabalhei no comercial. Todo projeto gira em torno do comercial. Aí eu fui estudar PNL voltada a comportamento, aí eu fui estudar hipnose e foi fazendo um Lego. Acabei me matriculando no Instituto de Psicanálise de Boston, porque eu falei, se eu voltar para os Estados Unidos, eu tenho uma graduação lá. Já tô com o pezinho lá. Depois eu concluí, na formação, eu comecei a fazer os atendimentos. E o estado de Massachusetts é um estado que tem muitos brasileiros que vão de Minas, Espírito Santo e Paraná. Expatriado vive uma vida cruel. Então, a instituição direcionou, por eu ser brasileira, que eu fizesse os atendimentos e acolhimentos a essas pessoas, né, nesse momento de vulnerabilidade. E eu me apaixonei. Eu me apaixonei por ouvir. Né? E os meus resultados foram muito bacanas e eu dei andamento nos estudos para fazer o doutorado, que eu concluí no ano passado. E aí, em março do ano passado, eu falei assim, não vou fazer mais consultoria empresarial, eu vou atuar essencialmente na área de autoconhecimento, autodesenvolvimento, seja com práticas, seja com dinâmicas dentro do corporativo, porque eu conheço os dois lados da mesa, né? Então, eu sei que o CNPJ não tem emoção. Mas tem o CPF por trás, né? Mas você vai desenvolver o CPF para chegar as pessoas, o CNPJ não vai, vai sobreviver, não vai avançar, né? Então foi isso. Bom, e agora então você trabalha na consultoria, na mentoria, ajudando pessoas, ajudando mulheres. Às vezes assim no dia a dia a gente enfrenta algumas dificuldades e a gente fica um pouco travada, estagnada. Como que você orienta os seus clientes, as suas clientes, com pequenas atitudes a gente se sentir mais confiante, mais determinada para sair desse momento de estagnação e ir para o momento de ação? Sim, isso é muito importante. Primeiro começa com a percepção, né? A pessoa perceber que ela está ali numa roda viva sem sair do lugar, né? E quando ela toma essa consciência, o primeiro passo é buscar ajuda. Porque sozinho a gente não consegue sair desse lugar, né? E aí vem os processos, ou o processo terapêutico, ou o processo de mentoria, né? Então, dentro do processo terapêutico, a gente começa uma investigação de relacionamentos, comportamentos, como é que é a jornada dessa pessoa, né? Como que foi a primeira infância, porque os nossos comportamentos hoje, na maturidade, eles foram construídos na primeira infância. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, dependência emocional, que é uma coisa que está super na moda, né? Dependência emocional. A dependência emocional, que a gente vê agora, é a ponta do iceberg. A origem está lá na primeira infância. Um trauma que foi instalado e a todo momento essa pessoa busca alguém para reforçar esse trauma. Então, a gente vai trabalhando nesse sentido. E Lorena, nessa jornada, né, de empreendedorismo, quais foram os principais desafios que você enfrentou? Como é que você superou, né? Como é que você deixou isso de lado e conseguiu prosseguir? Então, para mim não foi difícil empreender, porque para mim processo é uma coisa muito essencial,
né? Tudo para mim tem que fazer sentido, tem que ter começo, meio e fim, e quando a gente fala de começo, meio e fim, a gente fala de método, né? Então, quando você tem uma intenção, vira desejo, constrói um plano, o plano você realiza, ajusta o plano, conserta o plano, faz o que tem que fazer até viver o resultado inevitável. Então, aí envolve disciplina, responsabilidade. Lorena, a gente também fica assim, muito culpada, a gente se sente todo o tempo culpada, né? Tem aquela história, nasce uma mãe, nasce uma culpa, e a gente é assim constantemente, nossa cobrança Sim. é muito grande, né? O que você orienta a gente ser mais leve conosco nessa cobrança, para seguir melhor? O meu doutorado foi culpa, medo e raiva. Então, a culpa, ela se instala precocemente na nossa vida, né? Então, você tá lá em casa, no café da manhã, de repente, eu que sou TDAH, para derrubar esse copo, essa jarra, todos esses microfones aqui, eu não posso nem me mexer muito, porque eu derrubo tudo. E aí, o que acontece? A mãe dá um gritão, né? E aí, a criança fica ali, né? Naquele estado de alerta, nem respira. Então, aí já instalou um trauma, né? A gente tem que ter muito cuidado, né, com os nossos comportamentos, nossos pensamentos, e as culpas vêm disso. A culpa vem de necessidade de atender o que o outro possivelmente possa desejar. A culpa vem de você não atender a expectativa do outro. Então, o que a gente pode fazer pelo outro é só o que transborda na gente. Eu não posso atender suas expectativas, nem a dela, de ninguém. Eu só posso olhar para mim e ver as minhas necessidades e atender as minhas expectativas. Lá no avião, a orientação da aeromoça é: em caso de despressurização, máscaras vão cair, coloque a máscara primeiro no seu nariz. Depois ajudar os outros. E isso é uma regra para a gente levar para a vida, né? Para a gente tirar a culpa, tem que tirar o desculpa. Toda vez que a gente desculpa, a gente está fortalecendo a culpa. Né? E não existe culpado nem inocente, né? Existem fatos e dados. Sim. Né? E como é que a gente consegue, né, ser feliz sem ter que ficar o tempo inteiro criando alguma coisa para nos fazer feliz? Como que isso flui de maneira natural? Hoje eu escrevi uma reflexão sobre isso no meu grupo. Ah, que legal. Depois eu mando para vocês. Tá em você ser feliz com você mesma. Você tá em paz com você mesma. Então, o primeiro relacionamento que a gente tem é com a gente mesmo, né? Tem que construir esse relacionamento. Na verdade, a primeira relação, a origem de todas as relações é com a mãe. Quando a gente nasce, já é o primeiro trauma. A criança, quando nasce, ela sente dor. Ela sente medo. Eu acho que deve ser a mesma sensação de que vou morrer, porque ela vai para o desconhecido, ela muda de um ambiente, de uma ambiência, vai para um outro, né? Ela está no ambiente aquático, respira na água, quentinha, alimentada, nutrida, e ela vai para um mundo totalmente aleatório, desconhecido, né? E aí, essa relação com a mãe, ela se mantém por um período, né? Porque ela a criança, o ser humano é totalmente dependente da mãe, da alimentação, da proteção, do cuidado, né? À medida que ela vai crescendo, ela vai construindo relações com outras pessoas e vai construindo a relação com ela mesma. E vai se desvinculando da mãe, aí vai para a escola, depois começa a ter amigos, começa a se relacionar, e aí é que vão construindo todas essas neuras que a gente carrega, né? De ter que ser aceito, de ter que ser adequado, e a gente não tem que nada. A gente tem que ser quem a gente é. Então, parar e fazer essa análise, quem eu sou, o que eu sou, o que eu faço, como eu faço, o que eu gosto de fazer, por que eu faço, para onde eu vou, quem vai comigo,
Quando eu chegar nesse lugar, como eu vou me sentir? Então, essa é a jornada de autoconhecimento mesmo. Não é um processo fácil, né? Mas é possível. Claro que é. O primeiro passo é querer, né? É querer. Vou sair. Eu tô onde eu quero estar. Eu tô vivendo a vida que eu quero viver. Ok, maravilha, né? A Renata tem um score emocional sensacional, quase 8. Sabe que uma vez eu falei pra ela várias vezes, na verdade, né? Renata do céu, um dia eu ainda quero ter a quantidade de resiliência que você tem. Porque eu nunca vi alguém emocionalmente que, sabe, bem estruturado e que dá as respostas ali mantendo a calma, a classe. Sim, ela tem um nível de consciência louvável. Olha, eu já apliquei esse teste nesses últimos 5 anos, seguramente para umas 200 pessoas. E, olha, não chegam 5 pessoas a ter um score acima de 7. Ah, é? Nossa, que bom. Não chega. Depois eu vou fazer e te conto. Não tem certo, não tem errado. Né? Daqui um mês, daqui uma semana ela pode fazer, pode dar 10, pode dar 4. Depende do momento que você está vivendo, das suas aflições, né? Das experiências carregadas. Das experiências, das vivências, mas assim, essa análise, ela traz clareza do que você precisa melhorar, né? E do que você pode melhorar. Então, tem os pontos fortes. É uma análise SWOT, né? Sim, pontos fortes e continuar fazendo, né? E um processo continuado. Você para de respirar? Não. Você para de escovar o dente? Não. Você para de tomar banho? Não. Autoconhecimento também não. Cuidar de si mesmo? Também não, é uma jornada infinita. Eterna. Enquanto eu estiver respirando, tá lá no processo, né? Tá lá fazendo. E Lorena, a gente escuta muito falar de relações tóxicas, como que as relações tóxicas, elas são danosas, né, para nossa vida, para a vida de quem tá numa relação assim. Como é que a gente consegue identificar que a gente tá numa situação, numa relação tóxica, seja com um parceiro, seja com um amigo, seja dentro da empresa, e conseguir, de alguma forma, sair dela? Como que isso é possível? Tanto a identificação, quanto, né, ter a consciência de que eu preciso sair dessa. A maioria das pessoas, quando a gente fala de emoção, a pessoa pensa assim, a emoção é algo que eu sinto. Mas ela não tem essa simplicidade apenas. Toda emoção, ela tem um componente hormonal e um componente neural. E a gente nem se dá conta disso, né? Quando esses dois elementos se juntam, acontece um fato, ocorre um registro. Então, esse registro pode ser positivo ou pode não ser positivo. Aí vai acontecendo esses acúmulos de registros que não são positivos. E aí começa a surgir os adoecimentos físicos. Então, cada órgão do nosso corpo, ele trabalha numa frequência. Nós somos energia pura. Tudo é átomo. Então, cada órgão do nosso corpo, ele trabalha numa frequência. Quando ele está em desarmonia, acontece o adoecimento. Então, cada parte está relacionada, cada órgão está relacionado com um tipo de emoção. Por exemplo, o câncer está relacionado com mágoa. Dor de garganta, coisa que você engole e não fala. Olha. Então, aí tem a medicina germânica com esse conhecimento, né? Tem a biorressonância magnética trazendo também essa consciência através de análises, né? Que vem os marcadores e aí pode fazer a suplementação, pode fazer os ajustes de energia. A medicina convencional, claro, né? Não quer saber nada disso, porque tem os fármacos, né? A indústria farmacêutica, né? Que é a detentora de um poder muito forte, né? Mas fala mais. Os órgãos falam. Sim. Fala outros órgãos, outros, né, sintomas associados. Estômago, né? Indigestão. Muito sapo que você engoliu, foi lá pro estômago. Sim, indigestão emocional, vai atacar o estômago. Dor nas costas, joelho, rigidez. Olha. É o universo aí, é o universo. Tudo afeta, né? Então, quando você começa a adoecer fisicamente, você fala que tem alguma coisa errada.
Mas aí você vai buscar um médico, você não vai olhar para dentro e entender, mas o que eu tô sentindo, o que tá acontecendo, como é que tá a minha vida? No fim, você trata um sintoma e não a causa raiz, causa, né? Exatamente. O que está me adoecendo? Então, o adoecimento, ele não é metabólico, ele é emocional. Então, quais são as emoções que eu tô sentindo que estão me levando para esse lugar? Então, quando a gente começa a ter essa consciência, não se adoece mais, né? Não se adoece mais, a não ser que pegue uma virose, algo que está ali no ar. Mas esse adoecimento que a gente vive deixa de existir. E aí, como que a gente, né? Então, o corpo é um sinal para você Sim. identificar que você tá ali em uma relação, né, tóxica. Sim. E como que a pessoa consegue, de alguma forma, né, forças para conseguir Então, sair disso? a relação é sempre você com você e você com o outro. Quando a sua relação é com o outro, 50% da responsabilidade é sua e 50% é a responsabilidade do outro. Então, não existe relação tóxica unilateral. A relação tóxica é bilateral ou plurilateral, né? E a gente não quer assumir essa responsabilidade da nossa toxicidade dentro desse ambiente. Do nosso aceite, eu acho, né? Porque tem alguns momentos que você tá aceitando aquela relação, você não tá permite percebendo aquilo, né? que aquilo é tóxico. Só depois de um determinado momento, parece que a ficha cai, você percebeu, não, como que eu tô permitindo isso? Como é que eu tô deixando isso acontecer? Sim. E a hora que você sai daquilo, é que você vê que, poxa, daquilo lá não era meu lugar. Como que eu tava Exatamente. participando daquilo, deixando isso Exatamente. acontecer? E aí, a hora que você percebe, você sai, às vezes pode ser tarde demais, porque você já carregou uma série de danos aí no seu corpo, né? Muitos anos. Mas Muitos é difícil anos. quem tá lá dentro identificar isso. Pô, o que é isso que eu tô vivendo aqui? Não tá certo, não tá... Primeiro A gente não passo consegue. é se conhecer. É. Tem que se conhecer. É essencial, é a regra número 1 para a vida. Quem eu sou, o que é inaceitável para mim, o que é isso, inegociável para mim. Quando você desenha isso, põe lá no papel, prega no espelho do seu banheiro para você olhar todo dia e coloca a sua foto. E ter força pra no primeiro momento que você vê, não, isso aqui não é pra mim, tô saindo fora, sair fora realmente. Não ficar com aquela esperança de que, vai mudar. Acho que vai mudar. Não, acho que... muda. Não Só muda. piora. Quem muda é a gente. Isso começa da gente a mudar. Quem muda é a gente, né? É isso. Lorena, você viu lá no meu teste que eu sou uma pessoa ansiosa, né? Eu Todo mundo né? tenho bastante ansiedade, carrego bastante isso. Tô já pensando nas minhas férias do final do ano, sou a louca da planilha que tem que organizar tudo. É muita ansiedade, assim, querer controlar muita coisa. Mas você acha que a ansiedade, ela é um fator de aliada no desenvolvimento ou ela é sempre uma vilã no desenvolvimento? Não, ela é aliada. Ela é aliada? Ela é um elemento de motivação. Porque você faz planos, tudo tem positivo e negativo. O que você não pode deixar é o negativo crescer em relação ao positivo. Então, quando que a ansiedade, ela cresce em relação, o positivo cresce em relação ao negativo. O negativo cresce em relação ao positivo. Quando eu deixo de viver no momento presente. Então, nós estamos aqui agora. Estamos falando sobre temas diversos, sobre emoções, sobre empreender. Nossa mente tem que estar aqui. Não dá para a mente estar aqui e estar pensando na planilha, no jantar, na academia. Então, é viver na presença, estar na presença. Obviamente que a gente tem que ter planos, né? Por isso que tem que ter o plano. Para realizar o plano, consertar o plano, seguir o plano e viver o resultado inevitável. Mas você deixar de viver o momento presente pensando nas férias que são lá em dezembro, não chegou dezembro, né? É o equilíbrio também, né? Então, assim, no começo do ano, você já sabe quando serão suas férias, aí você se reúne com a sua família, vamos planejar as férias. Então, o que faremos, como faremos, a reserva financeira para essas férias, onde vamos investir, de que formas... Então, isso é planejamento.
Então, você sai da ansiedade e vai para o planejamento. Fez o planejamento, deixa lá, vai realizando o plano. Pronto. Você trouxe uma coisa que é interessante, né? Viver o presente. Você que vem da tecnologia, das telecomunicações, acho que o celular hoje acaba atrapalhando muito isso, né? Porque você vê, pelo menos assim, às vezes eu vou num restaurante, eu vejo uma mesa com pessoas que deveriam estar ali conversando, trocando, e tem sempre um ou outro que tá no celular, e de repente tá todo mundo no celular e a vida tá passando, e você não tá vivendo aquele momento, né? A mesma coisa às vezes em casa, a pessoa chega, tá tão ali alucinada com questões, sei lá, de trabalho, de querer dar uma fugidinha, né, da realidade pra rede social e acaba deixando as crianças de lado, o marido, a esposa, enfim. Como que você enxerga isso, né? O celular, a internet, toda essa transformação digital que a gente tem passado. Isso é o adoecimento digital. Sim. É o adoecimento social, é a nova pandemia, que a gente já vive há muitos anos, né? Essa pandemia da tecnologia, ela tem pelo menos 20 anos que a gente está vivendo. As pessoas... eu fui no ano passado, num evento de Harvard, em São Paulo, sobre IA. Eu fiz uma pós em Harvard em gerenciamento de projetos. Então, como eu sou ex-aluno, quando tem eventos... E agora tem uma unidade de Harvard de São Paulo, de negócio. E eu fui nessa palestra, tinham vários empresários, tinha um professor que veio de Harvard, falando, né? Quando as pessoas falam assim, a IA chegou agora. Não, a IA já está presente na nossa vida há mais de 20 anos. Nós não nos demos conta, não era denominado IA. A denominação agora é IA, mas o Google está no ar há 20 anos. Né? Sim. Rede social tá no ar. Nossa, começou. Orkut, lembra? Orkut, Orkut, MSN, gente. Verdade. Já começou há muitos anos. Nós não nos demos conta. E não houve um preparo emocional para viver nesse novo formato. E ainda vivemos a pandemia do Covid, que teve todo mundo ficar em casa, né? E aí tem um adoecimento emocional muito grande, né? Lares desfeitos, perda de pessoas, lidar com essas questões de luto. Então a gente ainda tem esse rescaldo muito forte. E a rede social, ela terceiriza tudo, né? Sim. Você tá em casa, chegou exausta do trabalho, você dá um celular para cada filho, assiste um programinha aí, brinca com o joguinho, porque você precisa de um tempo. Você tem um monte de coisa ainda para fazer, então você vai lá, um celularzinho, fica ali. E isso é péssimo. Sim, horrível. Isso é péssimo, tá derretendo o cérebro aí do povo. Lorena, você acha que durante a sua trajetória toda, tem alguma coisa que você se arrepende ou não que você carregue arrependimentos, mas que talvez você tivesse mudado o rumo antes do que quando chegou a hora e você mudou? Tem alguma coisa assim que se você voltasse no tempo, você mudaria? Eu mudaria. O quê? Eu teria olhado para mim mais cedo, porque eu só fui olhar para mim com quase 50 anos. Hoje eu tô com 59, né? Então, é uma mudança recente. É claro que o prognóstico de vida hoje é de chegar a 90, 100 anos, né? Mas imagina se eu tivesse tido essa consciência com 30. Sim. Os meus filhos teriam sido muito mais felizes, né? E eu, nossa, teria ido muito mais vezes para a praia, tomado mais sol. E Lorena, qual que é o seu maior propósito hoje? O que te mais motiva a continuar seguindo na carreira que você tá, enfim? Cada feedback que eu recebo. Entra lá no meu Instagram e eu tenho feito uma coletânea dos feedbacks. Que legal. Eu não vou nem falar porque eu vou começar a chorar. Mas é assim, quando você tem um contato com uma pessoa que tá naquele momento de dor, que ela não vê saída, ela entrou no processo de desalento, de desespero, de intenção de tirar a própria vida. E depois de alguns meses, a pessoa te manda, assim, mensagens agradecendo pela minha vida, agradecendo pela minha existência. Nossa, não tem Mastercard que paga. Não tem, né? Os pacientes pagam pelo meu tempo, pagam pelo meu conhecimento, mas eu não tenho como pagar
né, os resultados que eu vivo na minha vida E na vida deles, né? os resultados que eles vivem na vida deles. Seu propósito tá claro, é transformar vidas, né? É a melhor coisa do mundo. É uma sensação assim que não tem. Sabe quando nasce um filho? Uhum. Que explode um amor dentro da gente, que a gente não sabe nem de onde vem aquela emoção, né? Nossa, saiu de mim como, né? Essa coisinha. E o filho vai crescendo e a gente vai vendo os comportamentos, né? O que se assemelha com o pai, o que se assemelha com a gente. Então é meio que isso, sabe? E o mais engraçado é que quando eu estava no corporativo, eu me achava uau! Cada vez que eu ganhava uma discussão numa reunião, eu falava, uau! E cada vez que isso acontecia, era um degrau que eu estava andando para trás. Uhum. Comigo mesma, né? Esses enfrentamentos, esses choques, Conflito, né? E provar. Porque a gente tem que provar todo dia que é capaz, que consegue. Hoje eu não tenho que provar nada para ninguém. Cada um que lute pelo que tem que buscar de provação. Né? Que legal. Agora a gente tem a nova NR1 aí, uma mudança que está trazendo forte para o mundo corporativo, principalmente porque a gente falou aqui dos ambientes tóxicos, né? O que você orienta as empresas, não sei se você já passou por isso, já deu alguma orientação para RHs, de como eles devem atuar daqui para frente, observando essa nova NR? Sim, já antes da normativa entrar em vigor, né? Porque esse tema ele está em plenário há uns 3, 4 anos. Nessa época eu ainda estava atuando na consultoria. Né? Então, uma das frentes da consultoria era sempre essa visão estratégica de pessoas, né? De gente, olhar para a gente. E dentro desse olhar tem a questão de cultura, tem a questão de tração, retenção, definição de posicionamento dentro da empresa, cargo, salário, evolução dentro da empresa, porque vem várias gerações, né? Geração X, Y, Z, millennial, e cada vez mais as novas gerações, elas se conectam com a cultura das empresas. Por qualquer razão, por qualquer motivo, o colaborador, ele levanta, vai embora e larga o negócio lá. Ele não olha para o negócio. Então, se as empresas não desenvolverem culturas muito alinhadas e cada vez que entrar um funcionário, o onboard, a entrada, o recebimento desse funcionário for muito claro, muito acolhedor e ele sentir que ele pertence àquilo, que ele faz parte, que a entrega dele contribui e que ele se beneficia dessa contribuição, eu não sei o que vai ser do mundo corporativo. Não sei, porque a não ser que vá ter robô para fazer tudo, aí não precisa de ser humano, aí todo ser humano vai ter que se desenvolver em competências técnicas de desenvolvimento, mas as empresas precisam de gente hoje. E avaliar os riscos psicossociais não é, vou ter um psicólogo dentro da empresa, não é isso. Começa na cultura da empresa, no propósito da empresa. Quais são as ausências? Quais são os motivos de ausência? Tem que levantar esses números, né? Através de um diagnóstico. Então, faz-se o diagnóstico na empresa. A partir daí, faz uma pesquisa de clima na empresa, né? Totalmente sem identificação, para as pessoas se sentirem à vontade de se manifestar. A partir dessa coleta de dados, faz-se a estatística, e aí você já tem as principais causas de adoecimento emocional na empresa. Porque aí já é um adoecimento na empresa. E a gente consegue identificar com isso se realmente é um adoecimento que a empresa, né, tá promovendo ali dentro do ambiente, ou se é uma coisa que a pessoa até carrega, né, de casa para dentro. Sim, consegue sim, porque existem ferramentas para se fazer isso, né? Porque a pessoa, ela vem na casa dela e na casa dela ela tá muitas vezes num ambiente disfuncional.
Então ela chega para trabalhar trazendo essa carga emocional disfuncional. E às vezes uma pessoa consegue desestruturar um time inteiro. Um time né? inteiro, né? E então, aí você vai ver, tipo, não é a empresa que tá causando alguma Não. coisa, né? É alguém, é a famosa laranja podre, é né? a ambiência da pessoa que ela tá trazendo consigo. Aí é que entra o mapeamento psicossocial. Sim. De identificar o comportamento dessa pessoa. E aí tem que ter uma presença forte de liderança, né? Uma liderança preparada para esse olhar. Isso é importante, porque a gente tem um conflito aí, né? Uma diferença geracional muito grande hoje de quem tá na liderança para quem tá chegando na empresa. E assim, eu já ouvi falar num evento que eu fui, mais um mimimi para a empresa ter que se adaptar para poder dar regalias para esse público jovem que tá seguindo, que não tá afim de fazer nada. Eu Como tenho que uma você- outra visão. Ótimo. A NR1 traz para a empresa uma oportunidade de estratégia convergente. Então, profissionalizar a contratação usando ferramentas de contratação, tendo claro a posição daquele colaborador. Quem é aquele colaborador? O que ele faz? Como ele faz? Quem ocupa esse Continuar lugar? fazendo o acompanhamento e o desenvolvimento, Sim, né? Não é largar. E a aderência de cultura, né? Quem é o talento que ele está contratando tem Sim. maior adesão à cultura da empresa, né? Exatamente. Ou treinar, né? Para Sim. se adequar, né? Porque ninguém nasce sabendo. Com isso, as empresas vão ter performance. Sim. Sim. A possibilidade de aumento de performance é muito maior. É muito maior. Mas hoje, o que o dono da empresa vê? As grandes multinacionais já têm essa cultura. Sim. Mas as pequenas, médias, principalmente as empresas familiares, vêm com esse olhar. Vai achar que é custo. Eu vou ter que colocar psicólogo, eu vou ter que colocar gente mais... Mas eu não posso mais falar assim. Não agora posso tem falar que... assim. E não é. E não é sobre isso. Sim. Não é sobre isso. Tem que entender mesmo, né? O que é e usar isso como, na verdade, uma ferramenta a favor da sim. empresa. Exatamente, né? exatamente. Mas como tudo que é novo gera esse Mal-estar, temor, né? esse desconforto, né? É o novo, como que eu vou lidar com o novo? Ai, mais um custo, é mais um problema. Mais um fiscal batendo Mais na um porta. fiscal, então vai dizer assim, ai, não vai dar nada, não tem fiscal Não vai para pegar, todo mundo. não vai pegar essa lei. Só que existe o E-Social. E o PGR, que é onde os riscos psicossociais estão contidos, ele sobe no E-Social. E as evidências, elas têm que subir no E-Social mensalmente. Não entregou, não conformidade é multa. Né? E, enfim, eu vejo com positividade. Esse ano, eu acho que ainda vai ser um ano De adaptação. de né? adaptação. Eu acho que nos aprendizado. próximos 2 anos, né, é o tempo de maturação desse novo olhar, né, para a gente, de olhar para a empresa. E as empresas vão ganhar muito com isso. Muito bom. Muito bom, muito legal. E Lorena, um dos propósitos aqui é a gente deixar uma mensagem para fortalecer outras mulheres a conquistar seu espaço, a seguir no que elas desejam, porque o nosso lema é que o lugar da mulher é onde ela quiser estar. Com certeza. Então, a gente queria que você deixasse a sua mensagem. Olha, Se você quiser falar direcionado para a câmera. é uma mensagem que eu reposto todos os dias no meu Instagram. A vida que você não vive é a decisão que você não toma. Que legal, Muito olha. bom, Muito direta e reta. Muito bom, obrigada pela sua Eu que presença aqui com a agradeço. gente. Foi uma delícia estar com a gente nem vocês. percebeu o tempo passar. Foi muito bom. Obrigada, muito bom. Muito obrigada. Bom, obrigada, Lorena. É isso, pessoal. Se você gostou, já curte aqui o vídeo, compartilha. A gente te espera no próximo episódio. Até mais.